Pessoal, bom dia. Eu vou começar aqui a explicar a atividade novamente para vocês. E eu vou entrar aqui na sala do nono A para explicar para vocês a atividade, tá bom? Deixa eu ir lá em atividades, deixa eu ir na minha disciplina, história, né? Então, qual foi a atividade 1? Esta aqui, ó, né? Que eu postei no dia 29 de maio, era para ser entregue no dia 12 de junho, tá? Então, vamos ver aqui. Ó, alguns alunos ainda não entregaram. 6 corrigidas. Vamos lá em instruções. Aqui está o link da atividade e embaixo estão as páginas do livro que eu digitalizei para que vocês pudessem consultar, tá? Então, aqui, atividade. Aqui está a atividade. O que eu vou fazer com essa atividade agora? E vou disponibilizar para vocês, né? Vou pegar, vou imprimir em PDF, tá? Porque às vezes o aluno não consegue acessar o link. Então, estando em PDF, né? Vocês vão conseguir, né? Ler a atividade, né? Consultar no livro. E depois vocês podem até mandar uma foto para mim do caderno de vocês com a atividade respondida, tá? O ideal seria que vocês, como fala, vocês fizessem a atividade no link. Mas se não conseguir, eu vou ter esse recurso aqui que está em PDF e vocês vão conseguir responder do mesmo jeito, tá? Então, deixa eu baixar aqui. Então já está salvo lá. Depois eu vou mandar para vocês. Então, ó, atividade 1 do segundo bimestre. A atividade a seguir é sobre o período político brasileiro de 1945 a 61. Analise as videoaulas que são importantes para responder as perguntas. Então, nome, número e série. Então, aqui, ó, essa primeira parte é sobre o segundo governo de Vargas, de 1951 a 1954. E eu coloquei um vídeo de mais ou menos uns 20 minutos falando sobre todo esse período. É importante assistir essa aula? É muito importante, porque vai esclarecer muitas das questões que vão seguir, né? Se vocês não quiserem assistir a videoaula, consultem o livro didático que eu mandei, tá bom? Então, tá aqui. Eu não vou colocar na videoaula, né? Mas é importante que vocês assistam, tá? Análise de texto. Então, texto 1. Com o fim da Segunda Guerra, tornou-se insustentável o governo de Getúlio Vargas. A pressão norte-americana, com o intuito de promover a redemocratização e criticar o intervencionismo econômico do governo, ganhou adeptos, principalmente entre políticos e parte da elite. Elite, né, são os mais ricos, tá? Apesar do chamado queremismo, né, o queremismo é um movimento que Vargas fez, né, com que a população é, se movimentasse a favor dele, fizesse com que ele permanecesse no poder, né? Foi, foi isso daí que foi o queremismo, né? Então, apesar do chamado queremismo, movimento favorável à permanência de Vargas na presidência, articulou um golpe de Estado, levando à renúncia em novembro de 1945. As eleições levaram à presidência o general Dutra, que em 1946 restabeleceu o processo eleitoral, o voto secreto de ambos os sexos, desde que alfabetizados. Então, quem podia votar? Homens e mulheres que soubessem ler e escrever. Os analfabetos não podiam votar naquela época. Manteve aspectos da legislação trabalhista criada por Vargas
e deu maior poder ao Congresso Nacional. No período da Guerra Fria pós Segunda Guerra Mundial, que nós vamos estudar mais para frente, tá, gente? Quer dizer, Segunda Guerra a gente vai estudar na atividade 4, né? Então, já mandei para vocês. E Guerra Fria, próximo bimestre. No período da Guerra Fria, o Brasil passa a apoiar os Estados Unidos, privilegiando uma política econômica com abertura ao capital estrangeiro. No entanto, isso não impediu o aumento da inflação e o congelamento de salários, e não houve melhoria na condição da vida da população. Em 1950, Getúlio Vargas foi eleito presidente nas eleições diretas. Iniciando seu mandato em 1951. Soube explorar em sua campanha a crise econômica no período, em contraste com as realizações trabalhistas feitas em seu governo. Nesse novo mandato, o nacionalismo econômico foi uma política adotada por Vargas, com o objetivo de controlar o capital, nacional e os recursos naturais pelo Estado. Havia oposição aos projetos de Vargas por parte dos políticos e empresários que criaram uma ampla campanha antigetulista. Os opositores chegaram a acusar o presidente de ser o mandante do crime da Rua dos Toneleiros, atentado contra o líder da oposição, Carlos Lacerda, em 5 de agosto de 1954, e passaram a exigir a sua renúncia. Pressionado, Vargas tira a própria vida em 24 de agosto de 1954, deixando uma carta-testamento que explicativa suas razões, que explicava suas razões. Esse é o primeiro ponto aqui, né? A primeira parte, né? Pós o governo Vargas, né? De 1930 a 1945, é um período depois, né? Quando ele saiu do governo. Então, vai explicar um pouco do governo de Dutra e depois, né, o governo Vargas, né, o que ele fez, tudo, e quais foram, e como terminou o governo Vargas. Aí a fonte 1, né, a carta testamento, né, a carta em que Vargas fala tudo o que ele fez, né, pelo Brasil e o porquê que ele vai tirar a própria vida, né? Então, a carta testamento. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo condenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão direito à defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino de que me é imposto. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam ódios. Quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. E mal começa a funcionar,
e a onda de agitação se avoluma. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante. Nada mais posso dar a não ser o meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro. Eu ofereço em holocausto a minha vida. Eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou um passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 24 de agosto de 1954. Então, aqui eu deixei um recadinho aqui para vocês. Responda as questões a seguir com base nos textos, né, que eu acabei de ler, no vídeo e nas páginas do livro didático, né, que eu digitalizei, tá? Então, vamos lá. Por que a política econômica nacionalista enfrentou tanta oposição? Quem seriam contrários a essa política nacionalista? Então, gente, lá no texto, eu já li o texto para vocês, né? Quem eram os contrários, né? Quem não gostava dessa política nacionalista de Vargas, né? Que Vargas queria propor para o Brasil, né? Principalmente a questão da Petrobras, né? A política que incentivava a riqueza nacional, né? Não depender do, de nações do exterior, certo? Como, por exemplo, os Estados Unidos. Então, nesse período, surge duas, é, du, é, duas ideias, né? Os liberais, né? Que tem uma tabela no livro didático que eu passei para vocês, né? Tem os liberais e tem os nacionalistas, né? São duas pontes aí diferentes, né? Duas formas de pensar diferentes. Então, quem são, como pensavam os liberais, como pensavam os nacionalistas? Vocês têm que entender primeiro essas duas ideias aí. Tá no livro didático, vocês vão entender por uma tabela que está no livro didático. Então, por que a política econômica nacionalista de Vargas enfrentou tanta oposição? Né? Por que tinha tanta oposição a essas ideias nacionalistas de Vargas? E quem seriam os contrários a essa política nacionalista? Então, quem era contrário? Está no texto, né? As pessoas, né? As figuras, as classes sociais que eram contrárias a essa política nacionalista. Tá? Segunda questão. Ambos os textos estão relacionados ao segundo governo de Vargas. Cite as principais realizações feitas por ele nesse período. Então, quais foram as realizações feitas por ele, né, nesse período de governo? Né? O que Vargas fez no seu governo pelo Brasil? Né? Então, vocês vão ter que responder isso. Tá no livro didático, né? Vocês pesquisem lá, nas primeiras páginas que eu mandei para vocês, está lá o segundo governo de Vargas, né? Então vocês vão ter que prestar muita atenção nisso. O que ele fez, né? Na questão nacionalista, né? Nessa questão nacionalista e também tem a questão trabalhista, tá? Como foi a reação de diversos setores do Brasil? Mídia, né? A imprensa, os jornais, né? População, né? Como a população reagiu e os políticos da época, como todos eles reagiram ao suicídio e à carta de testamento de Vargas, né? Após a morte de Vargas, qual foi a reação desses setores da sociedade? Então, tá lá no livro didático, né? Tem um texto relacionado a isso, né? E como reagiram diversos setores da sociedade após a morte de Vargas, ok?
Agora, essas três questões são dissertativas e as próximas são todas de alternativas, tá? Apesar das pressões e da inexistência a essa altura de uma sólida base de apoio em seu governo, Getúlio equilibrava-se no poder. Faltava à oposição um acontecimento suficiente traumático que levasse as Forças Armadas a ultrapassar os limites da legalidade e depor o presidente. Esse acontecimento foi proporcionado pelo círculo dos íntimos de Getúlio, não por Getúlio, pelos círculos dos íntimos de Getúlio. A respeito do trecho acima, qual foi o acontecimento que levou ao desmoronamento do segundo governo de Getúlio Vargas? Então, o que aconteceu para que aumentasse ainda mais as pressões sobre o governo de Vargas para que ele renunciasse, né? No finalzinho do texto 1, né, está lá o acontecimento, o que aconteceu, né? Então vamos lá, primeira alternativa, o vazamento da proposta de criação da Petrobras, nomeação de João Goulart como ministro, escândalos de corrupção envolvendo propriedades ilegais de Vargas, denunciado pelo jornal Tribuna da Imprensa, ou atentado da Rua Toneleiro organizado contra Carlos Lacerda. Então, qual desses acontecimentos fez com que aumentasse ainda mais a pressão contra o governo Vargas? Observe a charge de autoria do cartunista Chico Caruso e assinale a alternativa que melhor indica a referência histórica sugerida. Então vamos lá, tem essa charge aqui, né? E vamos às alternativas. Apresenta uma sequência de presidentes brasileiros que governaram o país de 1922 até 1945. Os desenhos fazem referência aos ditadores de diferentes países da América Latina durante as décadas de 1940 e 1950. Todos os personagens representam Getúlio Vargas em diferentes momentos de sua trajetória política no país. Os personagens representam os presidentes militares que governaram o Brasil após 1964. Então, vamos lá, pessoal. Quem é sobre qual tema estamos trabalhando nessas questões? Sabendo qual é o tema, vocês vão saber a resposta dessa imagem. Essa questão aqui está muito fácil. Segundo o historiador Jorge Ferreira, entre 1945 e 1964, 2 projetos de nação disputaram a preferência do eleitorado. Indique N para as frases que dizem respeito ao projeto nacionalista e L para o que for relativo ao projeto liberal. Consulte o livro didático. Por que eu estou falando consulte o livro didático? Porque tem uma tabela do livro didático justamente com essas mesmas frases indicando, né, quais são o que é liberal e o que é nacionalista, tá? Então, só vocês consultarem e indicar a sequência correta aqui, ó. O Estado devia intervir o Estado devia intervir na economia, investindo em áreas estratégicas como petróleo, siderurgia e transporte, e incentivando os investimentos privados. A economia devia caminhar com a menor interferência do Estado, devendo ser regulada pelas leis de mercado. O desenvolvimento devia apoiar-se
nas empresas privadas, nacionais e estrangeiras. 3. O governo devia manter oposição e independência em relação aos Estados Unidos. 4. Os capitais e as empresas estrangeiras deviam ter liberdade de atuar, inclusive quanto à remessa de lucros. 5. A entrada de capital estrangeiro devia ser controlada pelo Estado, que também devia regular as remessas de lucro para o exterior. 6. O governo brasileiro devia se aliar aos Estados Unidos de forma incondicional a ajudar a combater o comunismo, ajudando a combater o comunismo. A sequência correta das respostas é, então, tem 6 respostas aqui, né? INL, NL, LN, N, tudo aqui, né, na sequência. Então, por exemplo, se a primeira for nacionalista, né, vocês procuram um N aqui, ó, tem o N na A e na C, né? Se a segunda for liberal, né, tem um L na A e na C, né? Mas daí vocês vão ter que ver se a sequência correta aqui, ó. Se é nacional, se é liberal, né? Por exemplo, se a primeira for liberal, tem um L na primeira na A e na B e na D, né? Então vocês vão ter que ver qual é a sequência correta, ok? Outra agora é sobre o governo de Juscelino Kubitschek, né? Juscelino Kubitschek também tem aqui um vídeo falando sobre o governo dele, né? Com uma aula muito importante, né? O governo de JK ele vem com uma política desenvolvimentista, né? Foi no governo dele que foi construída a cidade de Brasília. Ele tinha a questão do plano de metas, né? Ou, por exemplo, desenvolveu o Brasil 50 anos em 5, né? Que era o período de governo para presidente na época, né? Era 5 anos de governo. Então, tudo isso, né, está relacionado ao governo de Juscelino Kubitschek, né? Ele tinha essa política desenvolvimentista, né? O incentivo na indústria automobilística, né? A década de 50, né, desse período principalmente, né, conhecido como anos dourados no Brasil. Então, tudo isso está relacionado ao período do governo de Juscelino Kubitschek. Então vamos lá, a primeira questão. Primeiro texto aqui. Brasília nascia brotada de uma nave mágica em meio do deserto, onde os índios não conheciam nem a existência da roda. Estendiam-se estradas e criavam-se grandes represas. Das fábricas de automóveis surgia um auto novo a cada 2 minutos. A indústria acelerava-se a grande ritmo. Abriam-se as portas de par a par. A inversão estrangeira aplaudia-se a invasão dos dólares. Sentia-se vibrar o dinamismo do progresso, né? Galeano, essas aqui são as referências da onde foi tirado o texto, né? Outra coisa, o governo de Juscelino é caracterizado nesse período sobre a questão da dívida externa, né? Ele aumentou muito a dívida externa com essa política desenvolvimentista, né? Houve um aumento da dívida externa do Brasil, né? Então tem também esse ponto negativo, aumento da inflação, tudo. Esse ponto negativo do governo de Juscelino Kubitschek. Então vamos lá. O texto lembra a época do governo de Kubitschek
e o Plano SALT, o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, Plano Trienal ou Plano de Metas. Então, gente, vocês vão ter que pesquisar no livro didático. Eu mandei as páginas para vocês. Qual era o nome do plano de governo, né, de Juscelino Kubitschek, de JK? Observe a imagem para responder a questão a seguir. Então, aqui está uma família, né, provavelmente de uma classe social bem, com uma vida boa, né? O pai dando presente para a filha, uma propaganda da Coca-Cola, né? Então, tudo isso parece uma família perfeita, né? Isso na época da década de 50. Uma das características do governo de JK, né, Juscelino Kubitschek, foi o estímulo à produção industrial e ao aumento do consumo por parte das camadas urbanas de rendimento médio. Então, a classe média, né, não é a classe alta, tem a classe alta, né, que se beneficiava também, mas a classe média e as classes mais baixas, né, também temos que ver isso, né. Então, tal político obteve sucesso junto à população e economicamente não teve como consequência. Então, o que não teve como consequência, né? Qual é a alternativa errada? O aumento da inflação, o aumento da dívida pública, a intensificação da industrialização ou o aumento da qualidade de vida da classe operária, né? Então, qual que não teve como consequência? Os projetos de Juscelino Kubitschek, com base nessa imagem aí, né? E com base nos projetos que ele estabeleceu para o país. Isso também vocês vão ver no livro didático que tem algo relacionado a isso. O programa desenvolvimentista, conhecido como Plano de Metas ou Programa de Metas, elaborado no governo do presidente Juscelino Kubitschek, consistia em várias metas agrupadas em 5 setores. Então, quais setores estavam dentro desse plano de metas? Energia, comércio, exportação, habitação e alimentação, transporte, energia, indústria, educação e alimentação, agricultura, exportação, saúde, transporte e emprego, estradas, navegação, indústria, agricultura e emprego. Então, qual alternativa corresponde aos setores que estão dentro do plano de metas, ou seja, o programa de governo de Juscelino Kubitschek? Durante o governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1956 a 1961, o setor econômico caracterizou-se pelo desenvolvimentismo, expressado pelo plano de metas, que continha 31 objetivos estratégicos para o desenvolvimento do país. Com base no texto, com base no exposto, examine as afirmativas abaixo. Então, quais dessas afirmativas estão corretas e vocês vão escolher aqui, ok? Primeira afirmativa. A energia, a educação e a indústria básica foram 3 setores estratégicos do governo JK. A agricultura de exportação foi o setor econômico de maior expansão durante os anos JK, permitindo a acumulação de divisas estratégicas. O desenvolvimento industrial foi possível pela conjugação de investimentos estatais e privados, dentre os quais merece destaque a presença do capital estrangeiro. A construção da nova capital, Brasília, foi considerada uma síntese, pois expressava de um lado, os esforços de integração do território brasileiro e de outro, a modernidade do momento vivido. Então, estão corretas. Quais dessas 4 afirmações estão corretas? A 1, a 2 e a 3, a 2
e a 4, a 1, 3 e 4 ou 2, 3 e 4, né? Clicando aqui, né, na alternativa, respondendo todas, vocês enviam a resposta correta, a resposta, e eu vou receber a atividade. Não se esqueçam, quem está no Google Sala de Aula, depois que responder tudo isso, vocês vão lá no, independente de estar no link que eu mandei pelo WhatsApp ou no Google Sala de Aula, depois que responder o formulário todo, vocês vão e, e colocam lá no Google Sala de Aula que a atividade foi entregue, tá? Vou mandar a atividade em PDF para vocês depois, né? Junto, para que vocês também possam fazer na atividade em PDF e depois entrar no link e só preencher. Se não conseguir entrar no link e preencher, mande foto para mim da atividade preenchida no caderno de vocês, ok? Obrigado.